Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados, eu tenho dois assuntos para tratar aqui, considero de grande importância e que chamam a atenção da imprensa nacional e internacional, e por conta de duas gravações realizadas pelo ex-senador Sérgio Machado, ex-presidente da Transpetro, e que realmente faz com que a gente tenha que fazer uma profunda reflexão sobre esse grave momento que o Brasil atravessa e as revelações contidas nessas gravações. Saber qual o objetivo real disso, o que é que elas revelam e as consequências que podem vir dessas revelações. Então, a primeira, ex-ministro Romero Jucá, ele diz com todas as letras que era necessário uma ação política para poder parar as investigações da Lava Jato. No mesmo sentido, tem as gravações com o presidente do Senado, Renan Calheiros, onde coloca novamente a situação de uma preocupação com as investigações da Lava Jato e a necessidade de uma grande articulação política, excluindo a presidenta Dilma, para poder parar aonde estão essas investigações. Ora, tendo conhecimento das denúncias que existem contra um e contra o outro, fica claro que eles estão agindo com o objetivo de salvar a própria pele. E a imprensa nacional, vários articuladores políticos, fazem muitas reflexões sobre isso, colocando que, no meio das revelações e dessas falas, há pontos que são extremamente preocupantes, situações que são extremamente graves, quando se fala que houve um diálogo com comandantes das Forças Armadas para fiscalizar, para vigiar, controlar movimentos sociais, aonde se fala que se articula com o Superior Tribunal Federal ações para realmente a coisa parar por onde está, passar uma linha e dizer, ó, isso aqui ficou e da agora por diante seria diferente. E foram muitos os que disseram que essas falas, elas revelam a verdadeira intenção do golpe contra Dilma. A Dilma estaria fora desse processo. Com ela não era possível estancar as operações da Lava Jato. E ora, vejam bem, todas as ações foram feitas nesse sentido. E foi um golpe, por quê? O que aconteceu com a Dilma ser afastada num impeachment forjado a partir de uma situação anômala, esdrúxula, criada com esse fim, para justificar esse fim, que lembra inclusive o livro da Revolução dos Bichos, lá de Oscar Wilde, que ele diz, os bichos fazem revolução e depois mudam as regras que eles tinham para eles mesmos, para poder justificar as suas condutas erradas. Do mesmo jeito fizeram. Preocupou bastante foi o governo ter anunciado o teto dos gastos com a saúde e uma nova fórmula para calcular esses investimentos na saúde no ano seguinte. A forma de cálculo adotada nesse momento permitia sempre mais recursos para a saúde e para a educação, de tal forma que a gente teria mais capacidade de investir e ampliar serviços de saúde. Ora, o Sistema Único de Saúde é extremamente complexo e abrangente. É um sistema que está em construção, em consolidação e que precisa sempre de mais recursos. Eu, particularmente, inúmeras vezes vim aqui defender que fosse recriada a CPMF com metas específicas para a saúde, para permitir a ampliação com maior segurança e com maior abrangência dos serviços públicos de saúde. Essa medida proposta pelo governo Temer, ela vem em contrapartida, ela vem se chocar com essa postura e vai fazer o quê? Vai provocar
redução dos gastos na saúde e, consequentemente, a piora desse serviço. Mas é isso que eles querem, sim. Eles querem piorar os serviços de saúde ainda mais, para justificar a privatização. E já foi dito inúmeras vezes que o atual ministro da Saúde, que tem ligação com os planos de saúde, pelo menos é o que dizem, que sua campanha foi financiada pelos planos de saúde, já demonstrou muitas vezes o interesse de que só seja atendido pelo SUS uma parcela pequena da população e que o resto faça um esforço irracional para poder se integrar aos mercados dos planos de saúde. Então, essa é uma medida realmente muito cruel e que vai trazer um prejuízo muito grande para os trabalhadores. A proposta de revisão do Bolsa Família, essa proposta se recuou dela, mas nos bastidores se planeja uma redução drástica da população que será beneficiada pelo Bolsa Família. Uma outra questão que foi colocada nessas medidas anunciadas ontem, que acho interessante, que preocupa, é a utilização, a extinção do Fundo Soberano. O Fundo Soberano é uma espécie de poupança que foi iniciada lá no governo Lula, a partir dos recursos que eram oriundos do pré-sal, que, lógico, diminuiu o valor do petróleo, diminuiu a capacidade de formação desse fundo, mas que reunia 2 bilhões. E esse dinheiro foi confiscado, vai ser confiscado também pelo governo interino para, segundo ele, recompor a economia do governo. Então, são 2 bilhões. Esses 2 bilhões seriam recursos que poderiam muito bem ser usados para ser investido na segurança pública. Acho que seria uma medida oportuna diante do problema nacional da segurança pública. Essa questão da segurança, da falência do sistema carcerário, que é nacional, que só pode ser revista com uma mudança completa e radical e profunda da política, desse tipo de política de carceragem no Brasil. A gente precisa de grandes investimentos para prevenir a marginalização e para recuperar. O sistema hoje, ele é falido, ele não recupera ninguém e, ao contrário, os presídios são completamente dominados pelo crime organizado, o que mostra a impotência do Estado perante o crime organizado. Seria, então, uma medida muito prudente se investir esse recurso com essa intenção. E tem muitas outras coisas que foram colocadas como as intenções do governo Temer. Deputado, só uma parte, quando possível, nos últimos segundos, por gentileza. Deputado Renato, eu estou tentando concluir aqui, o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o fim do Ministério da Cultura foi revisto e, assim, eu saudei como sendo uma medida positiva, foi resultado da luta dos artistas, intelectuais e ativistas que em todo o Brasil se manifestaram contra a extinção do Ministério da Cultura e que contaram com o apoio dos artistas e intelectuais a nível internacional. Então, saldo como sendo uma medida importante que o Michel Temer tomou nesse tempo foi ter revisto um erro grave seu de extinguir o Ministério da Cultura. Deve fazer a mesma coisa também com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também foi extinto e que vai prejudicar muitas famílias dos trabalhadores da agricultura familiar, que num processo de fortalecimento que se vinha fazendo de construção de uma agricultura familiar mais forte e que realmente tirasse muitas famílias da situação de sofrimento que vive no campo. Então, eu lamento não ter sobrado tempo aqui, mas essas são questões que merecem uma reflexão profunda. Ainda faltou muita coisa aqui, olha. Não podia deixar de falar aqui sobre o corte dos investimentos. A presidência vai conceder mais 1 minuto para Vossa Excelência. Essa questão do Minha Casa Minha Vida, senhor presidente, eu considero extremamente grave, porque foi uma das políticas mais acertadas que eu vi do governo Lula e Dilma, foi o Minha Casa Minha Vida. Eu tive a oportunidade de, quando fui prefeito, ser parceiro desses projetos, e foi onde eu encontrei uma política que dá resultados concretos e a curto prazo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
E lá em Juazeiro, são 1.280 casas que foram feitas quando eu era prefeito, deixamos 713 contratadas, o atual prefeito tem mais 700 em construção, há 1.500 casas em construção no Crato, 600 na Barbalha, e são 2.600.000 no Brasil todo. Isso gera emprego e renda, isso gera oportunidade para as pessoas e qualidade de vida. Por isso que eu estou aqui me manifestando contra o governo interino do Temer, que deve sair e deve voltar a presidenta Dilma, mas propor novas eleições gerais nesse país.